Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, a família de vocês também. E vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos, né? Na semana passada, então, nós iniciamos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Na semana passada, então, nós iniciamos o capítulo 7, lembrando que estamos no livro 2, frente 1, capítulo 7, questão ambiental. Nós iniciamos na semana passada e aí, então, vou finalizar este capítulo hoje. Então, por isso que eu chamei de parte 2, certo? Bom, vamos lá, então. Nós começamos, na verdade, na aula passada nós paramos, né, falando aí sobre as correntes do ecologismo, que elas surgem, então, né, de acordo com os diferentes pontos de vista. Falei um pouco da visão preservacionista, né, então, que é uma visão mais restritiva, no sentido de que a natureza ela tem que se manter intocada, é, e aí o ser humano, né, ter essa relação apenas de apreciação estética ou até mesmo de pesquisa e visitação, né? Nessas áreas onde há uma proteção integral da natureza. E aí surgem os parques e reservas de proteção integral. Dei até o exemplo de Yellowstone, né, nos Estados Unidos, que foi o primeiro parque dentro dessa visão preservacionista que surgiu no mundo, né? Mas depois dele vieram então vários outros, inclusive no Brasil nós temos também áreas de proteção integral. A visão conservacionista, ela é um pouco diferente, né? Ela entende que há necessidade de crescimento econômico, mas compreende que em determinadas condições ambientais não pode haver crescimento econômico, impossibilitando inclusive a manutenção da vida, né? Então, estamos num sistema, né, predominante, o mundo predominantemente faz parte e funciona dentro do sistema capitalista. Então, o crescimento econômico ele é necessário dentro dessa visão, mas em alguns momentos esse crescimento ele vai acontecer em detrimento da vida, né, da vegetação, dos animais, inclusive humana, como consequência disso. Então, em alguns momentos isso impossibilita esse crescimento econômico, ele não pode ir no mesmo caminho, né, uma vez que causa então prejudica a disponibilidade de recursos naturais, né? Procura unificar, então, o crescimento econômico com a manutenção das boas condições ambientais, então, entendendo essa necessidade econômica dentro do nosso sistema, manter as boas condições ambientais e permitir, então, que gerações futuras tenham acesso a isso. Né? Então, eles trazem essa visão dessa proposta de desenvolvimento sustentável. Né? Então, de haver um desenvolvimento humano, um crescimento econômico, mas de maneira sustentável. Ou seja, que a exploração dos recursos que deve acontecer, né, que acontece para que haja desenvolvimento econômico, que isso seja sustentado por mais tempo. Então, que a nossa geração ela consiga ter acesso aos recursos naturais sem impactar e sem impossibilitar as outras gerações, as gerações futuras, de também ter acesso a esses recursos. Né? Então, essa seria a proposta do desenvolvimento sustentável. Ideias precursoras do desenvolvimento sustentável, né, partem do fato de que o uso dos recursos pela geração presente, né, e a preservação do desperdício e o uso dos recursos naturais para o benefício da maioria dos cidadãos. Né? Então, dentro dessa visão de ter recursos para a geração presente e também para as gerações futuras, preservando, né, e diminuindo desperdícios e também usando os recursos naturais em benefício da maioria dos cidadãos, né, não só de uma parcela. Só que isso a gente acaba vendo um conflito dentro dessa lógica, porque o sistema capitalista ele passa pelo acúmulo do capital, né? E para acumular, para alguns acumularem, outros não podem ter nada, quase nada, para que alguns possam então acumular. E aí, como é que a gente faz? Como é que isso funciona, né? Então é quase aí um embate aí dentro dessa lógica. Mas dentro dessa visão conservacionista surgem então as unidades de uso sustentável. Essas unidades de uso sustentável são áreas de conservação da vegetação nativa, da floresta, dos recursos naturais, mas esse uso ele pode acontecer. Então nós temos, por exemplo, aqui no Brasil as RESECs, né, reservas extrativistas. Então são áreas de reserva onde a cidade não pode crescer, onde o agronegócio não pode entrar,
né? A indústria também não, mas a população local, a população nativa, pode extrair os recursos, né, de maneira a trazer subsistência e também para uma comercialização, desde que seja dentro dessa lógica sustentável. E as comunidades tradicionais, de um modo geral, elas possuem essa visão sustentável. Uma vez que elas dependem desses recursos para sobreviver, elas não vão destruir, né? Diferente de nós, a sociedade urbana industrial, que a gente não enxerga essa dependência dos recursos naturais, de tão distante que a gente está deles, né? Então a gente acha que no nosso dia a dia a gente não precisa dos recursos naturais. Então se está destruindo floresta, se está queimando floresta, não tem nada a ver com isso, né? É isso que a maioria das pessoas hoje pensa e não consegue perceber essa nossa dependência pelo fato da gente já ter se afastado dessa realidade, transformado tanto o meio que a gente habita. Porém, as comunidades tradicionais, elas estão inseridas nesse ambiente. Elas fazem parte, né? Elas se veem realmente como parte da natureza por conta dessa proximidade, né? Então, eles entendem a necessidade de fazer um uso sustentável dos recursos. Sustentável no sentido de ter agora e que as gerações futuras também o tenham, né? Tenham acesso a esses recursos. E tem aí essa terceira visão, né, esse terceiro viés, que é o ecossocialismo. O ecossocialismo, ele questiona o crescimento econômico. Ele vai dizer, não tem como ter crescimento econômico, essa lógica capitalista, ela não conversa com a conservação, com a preservação da natureza, dos recursos naturais, né? Então, ela vai questionar esse crescimento econômico dentro do modelo capitalista. E procura garantir que o uso do meio beneficie a maioria, beneficie todos, e não apenas uma parcela, como acontece, né, dentro do sistema que a gente vive. E aí ele fala, então, dessa necessidade de um estreitamento das relações entre o homem e a natureza em uma relação harmoniosa. Né? Apenas dessa maneira, com esse estreitamento da relação entre o homem e a natureza, é que vamos, então, encontrar uma relação harmoniosa com a natureza. Tem um canal do YouTube que é de uma cientista, né? Eu não sei se ela é cientista social, não me lembro a formação dela, mas eu sei que ela é pesquisadora, Sabrina, alguma coisa, o canal dela chama Tese 11. E ela lá no Instagram e mesmo no YouTube, ela se classifica, né, como ecossocialista. Então, ela vai falar e ela vai questionar a todo momento o sistema capitalista, né, dentro de uma visão marxista, predominantemente, dizendo, então, que não tem como ter, né, esse desenvolvimento, esse crescimento econômico dentro da realidade que a gente vive hoje, e a preservação dos recursos naturais, né. É bem interessante, quem quiser se aprofundar aí, vai lá tem o Instagram dela e também o canal do YouTube, chama Tese 11, tá? Que ela fala um pouco dessa teoria do ecossocialismo de maneira com mais propriedade, né? Uma vez que ela se considera como tal. E aí a gente vai falar um pouco agora desse ecologismo. Deixa eu só ficar atenta ao tempo da aula, porque eu não quero passar muito aqui, me alongar muito. Então, nós temos aí a ecologia e a política internacional, né? Então, quando nós falamos lá na primeira parte da aula, né, que o ser humano ele começa a pensar na questão ambiental quando os problemas começam a surgir. É bem aquilo, né? Quando a água bate na bunda, que a gente vai, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Então, na verdade, isso foi sendo esse movimento ecológico, do ecologismo, né, das correntes ambientalistas, elas foram sendo construídas ao longo do tempo, né? Então, já no século XX, né, acontecem os primeiros acordos internacionais ligados à questão ambiental. Em 1950, a gente tem esse movimento ganhando uma força, né, e é retomada a participação dos cientistas e pessoas ligadas a atividades agrícolas e extrativistas. Em 1968, é criada a Unesco, né? Então, a Organização das Nações Unidas, a ONU, cria um órgão, né, chamado Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. E é promovido, então, um encontro em Paris, onde discutem-se, então, os fundamentos científicos para um possível uso racional da biosfera. Então, já nesse momento, começa-se a pensar racionalmente a respeito desse uso dos recursos que nós
até então estávamos usando sem pensar até quando ia durar, achando que era tudo infinito, né? A ONU, então, passa a centralizar essa questão, né, a questão ambiental, de importância universal, uma vez que a gente entende que é fundamental para a existência da vida, né, a gente pensar sobre essa questão. Então, a nossa existência, né, enfim, tem tudo a ver com isso, e a ONU centraliza, então, essas discussões a nível mundial. Em 1972, acontece em Estocolmo, na Suécia, a primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, a primeira conferência específica para discutir, né, as questões ambientais sobre o meio ambiente. O resultado disso é o reconhecimento por parte de governantes que havia um problema em relação ao meio ambiente, né? Então, a grande parte dos governantes do mundo perceberam, falaram, poxa, nós temos aqui um problema. Nós estamos usando os recursos naturais achando que é tudo infinito, mas a gente está percebendo que não é por aí. A gente vai precisar começar a pensar sobre isso, né? Na verdade, isso já tinha sido detectado antes, né? Mas aqui parte dos governantes do mundo entendem essa questão, compreendem essa questão. E aí é criado, então, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. Tá? Então, é um órgão ligado à ONU, né? Mais especificamente à Unesco, que está ligada com a ONU, que vai, então, esse programa específico para discutir as questões ambientais, o PNUMA. Em 1987, é criado, então, o Protocolo de Montreal, que vai... Ixi, peraí. O Protocolo de Montreal, né, que visa, então, controlar o uso dos gases que enfraqueciam a camada de ozônio, no caso do CFC. Então, antes da gente começar a falar da intensificação do efeito estufa, aquecimento global, que é uma questão muito em alta hoje, lá em 87 a gente começou a se preocupar primeiro com a questão da camada de ozônio, né? Da camada de ozônio, que é a estratosfera, né? Então, lembrando lá das camadas da atmosfera, a estratosfera que está logo acima da troposfera que concentra a maior parte do ozônio, né, da atmosfera, o gás ozônio, que barra a entrada da radiação ultravioleta. E essa camada estava, então, por conta dessa eliminação, dessa liberação de gás, né, desse gás CFC, que entra em contato com o ozônio e vai, então, deixar essa camada cada vez mais fraca, a concentração de ozônio cada vez menor. E isso traz problemas para a nossa saúde, né? Então, foi criado o Protocolo de Montreal em 87. Em 88, surge o IPCC. Então, o PNUMA, que é esse órgão, né? Deixa eu até... Aqui, ó. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, é criado, então, dentro do PNUMA, o IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, né? Em inglês, Intergovernmental Panel of Change ou of Climatic Changes. Tô ótima no inglês aí, né? Mas, enfim, tá em inglês isso, por isso é IPCC, né? Mas é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que visava, então, promover reuniões, avaliar e publicar relatórios sobre as condições do clima mundial, né? Então, uma ruma de pesquisador do mundo inteiro, vários pesquisadores do mundo, né? Então, se unem dentro do IPCC para discutir, para pesquisar, para avaliar e discutir sobre essas pesquisas, né? Criando, então, relatórios periódicos, né? Sobre as condições do clima mundial. E é com base nisso que a gente começa a observar o aquecimento global, né? Então, com base nesses estudos que vêm acontecendo já há décadas, né? Com base nesses relatórios criados periodicamente por cientistas do mundo todo, é que a gente vem observando o aquecimento global, né? Então, tem muita gente aí que fala que é uma farsa, que é não sei o que, não sei o que lá. São décadas de estudos, né? E com base nessas décadas de estudos é que temos essa constatação, né? Em 1992, acontece a segunda grande conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, chamada de Rio 92, conhecida também como Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Então, né, como resultado dessa conferência, foi criada a Agenda 21, né, que era uma carta de orientação de como os governantes e organizações não governamentais, né, as ONGs, deveriam agir, né, objetivando, então, o desenvolvimento sustentável. Então, uma vez que percebemos que os recursos naturais, eles são finitos,
né, e que vários problemas poderiam vir a acontecer caso a gente continuasse utilizando os recursos da mesma forma, nós não conseguiríamos ter aí um futuro, né, com acesso aos recursos por todos, né? Então, é escrita essa carta, né, Agenda 21, de como os governos deveriam agir visando o desenvolvimento sustentável, né? Não barrando o desenvolvimento econômico dentro do sistema capitalista, mas refletindo sobre como isso ser sustentável para as gerações futuras. Então, olha só, tem muita gente, muitos governantes, né, líderes políticos que pararam lá na década de 80, na verdade estão lá na década de 60, ainda 70, né? Pararam aí suas análises sobre o mundo lá na década de 90, quando finalmente foi então o mundo parou para pensar e começar a tomar decisão dentro dessa lógica. E aí a gente vê pessoas até hoje negando ou até, né, tendo atitudes que não levam em consideração toda essa discussão que tem sido feita há décadas, né? Lembrando que isso tudo aqui é a nível mundial, né, gente? Não é um país discutindo isso, não. São todos os países do mundo, né, conduzidos aí pela ONU dentro dessas discussões. Em 1977 é escrito o famoso Protocolo de Kyoto, né? Então houve essa conferência em Kyoto, no Japão, e aí então, dentro desse encontro, né, promovido pelas Nações Unidas, é redigido o Protocolo de Kyoto, e o protocolo, que é na verdade como se fosse um contrato, né, que as nações assinaram, alguns assinaram, outros não, mas visando a diminuição da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, uma vez que começamos aí a observar os efeitos, né, da intensificação do efeito estufa, tendo como consequência um possível aquecimento global. E aí esse protocolo, ele divide os países em dois grupos. Os que devem diminuir, os que deveriam, né, ali em 97, deveriam diminuir as emissões de gases estufa em 5%, e os que deveriam se comprometer em buscar uma eficiência de estratégias de desenvolvimento limpo, né? Então, aqueles países que já produziam muito gás carbônico deveriam diminuir em 5% suas emissões. Aqueles países, e aí a gente tem os países emergentes, né, países em desenvolvimento, em processo de industrialização ou não industrializados, eles não precisariam diminuir a sua emissão, mas deveriam se comprometer em buscar uma estratégia de desenvolvimento limpo, né? E aí a gente vê, inclusive, o Brasil, por exemplo, que entra nessa categoria aí de países que não precisava diminuir a emissão, mas se comprometer com o desenvolvimento limpo. A gente vê, então, esse desenvolvimento no sentido de preservação, né, das matas, das florestas, que a gente começa a ver a partir dos anos 2000, leis, né, que protegem as florestas, e também o crescimento das construções de usinas hidrelétricas, né, buscando então essa energia limpa, essa fonte de energia limpa, renovável. Na verdade, a gente sabe que não é 100% limpa a energia hidrelétrica, por exemplo, mas ela é renovável, né, indo então no sentido diferente do uso de combustíveis fósseis, né? Como os outros países desenvolvidos e industrializados já faziam há anos, né? Aí só que surge uma questão, então, o Protocolo de Kyoto, ele é assinado por várias nações, então várias nações assinam o tratado e dizem, nós nos comprometemos ou a diminuir 5% as emissões, ou então, né, em buscar estratégias de desenvolvimento sustentável, mas os Estados Unidos, responsável por 1/3 das emissões totais de gás carbônico do mundo, não assinou o tratado, não assinou o Protocolo de Kyoto, dizendo, eu não vou me comprometer a diminuir minhas emissões de gás carbônico. Eu vou continuar emitindo, porque eu me comprometer em diminuir as emissões, isso vai impactar a minha indústria, isso vai impactar o crescimento econômico do país. E eu não quero isso eu não quero que aconteça. Ou seja, já uma visão não entendendo a complexidade, não entendendo o perigo disso, né, a nível global. Então aqui a gente tem uma ameaça à existência da vida no planeta. E aí, só que um país dá preferência, então, ao seu desenvolvimento econômico do que pensar como um todo. E percebem como essa visão ela é limitada no sentido temporal. Ela pensa no agora. Então, agora pode ser que os Estados Unidos, né, continuasse, foi o que aconteceu, ele manteve, ainda mantém, né, a China está ali na beira, quase querendo roubar o primeiro lugar de maior economia mundial,
mas os Estados Unidos segue pioneiro desde então. Ele fez essa escolha, né, de continuar, então, o país mais rico e poderoso do mundo, consequentemente, do que, então, pensar num bem maior do todo e diminuir as emissões de gases de efeito estufa. Só que essa visão, ela é realmente, né, de agora, daqui para frente, daqui a algumas décadas, a gente já está sentindo as consequências disso, né? Os países em desenvolvimento não se comprometem com o controle das emissões, como é o caso do Brasil, como é o caso da China, né? A China, então, que era um país, não era um país desenvolvido, considerado um país emergente, ainda não se compromete com isso. E aí a gente vê o avanço aí avassalador da indústria chinesa, né? Que não tinha essa preocupação até então. E 5% seria insuficiente. E aí, né, dentro dessa lógica do protocolo de Kyoto, já se sabia que, na verdade, essa diminuição em 5% das emissões não seria suficiente para controlar o aquecimento global. Porque com a contínua liberação de gás do efeito estufa na atmosfera, nós temos a intensificação do efeito estufa que resulta no aquecimento global. Então, as pesquisas promovidas ali, né, pelo IPCC desde 88 já previam isso. Os cálculos, enfim, as previsões já viam que, na verdade, diminuir 5% não seria suficiente para barrar o aquecimento global, que ele ia ainda assim acontecer mesmo com esses 5% de diminuição. A diminuição tinha que ser muito mais significativa, né? Só que a gente tem duas questões aqui. Primeiro, o interesse de cada nação, né? O interesse isolado e muitas vezes, né, imediatista dos governos de mostrar trabalho, mostrar crescimento econômico, mostrar para ser reeleito dali 4 anos, né? Então, o que eu tenho a ver com... Você acha que eu vou ter um papel, vou fazer uma coisa, né? Vou sair de... Não de malvado, mas assim, vou pensar no que vem lá da geração futura e prejudicar a minha campanha, prejudicar a minha gestão governamental agora. Eu preciso mostrar serviço agora. O problema lá da frente, que lá na frente resolvam, né? Só que o problema lá da frente ele é gerado agora. Só que tem essa visão, né, limitada dos governos e também o interesse, a compreensão da complexidade disso tudo, que ainda era muito novo. Se até hoje a gente ainda tem pessoas, nações, líderes, lideranças que não compreenderam a gravidade dessa questão, imagina lá em 1997, né? O fato é que, então, os Estados Unidos não assinam o protocolo de Kyoto. 10 anos depois, né, em 2007, em Bali, na Indonésia, novamente há um novo encontro, né, e é criado um cronograma de encontros para a negociação de um acordo para substituir o protocolo de Kyoto. Já vendo, então, que não seria suficiente e que o país que mais emite gases de efeito estufa no mundo não assinou o protocolo, então eles começaram a falar, precisamos reescrever esse protocolo. Ele já está desatualizado diante das pesquisas que a gente tem hoje, da realidade que a gente vive hoje. É necessário que a gente reescreva esse protocolo e que todos os países, né, a maior parte dos países do mundo entrem neste acordo. Em 2009 acontece a COP15 em Copenhague, na Dinamarca, e ali acontecem alguns conflitos, né, entre a preservação ambiental e o crescimento econômico. Então, várias nações, principalmente as nações em desenvolvimento, questionam, né, o porquê delas preservarem o meio ambiente e isso implicar numa diminuição do seu crescimento econômico. Então, o crescimento econômico, mais uma vez, sendo colocado em primeiro lugar, em detrimento da preservação ambiental. Né? Então, as leis que protegem as florestas, a água, o solo, elas não são interessantes, uma vez que se visa o crescimento, o lucro, o aumento do lucro, a expansão das atividades econômicas, como, por exemplo, a indústria e a agropecuária. Né? Então, aí acontece esse conflito e é levantado esse questionamento. Finalmente, em 2015, finalmente assim, né, até o ponto que estamos hoje, em 2015 acontece a COP21 em Paris, né? Então, a COP21, que acontece em Paris em 2015, foi escrito um novo acordo, um novo protocolo, né? Um novo acordo global com relação a essas questões ambientais, que é o chamado e famoso Acordo de Paris. O Acordo de Paris, então, ele foi assinado por várias nações do mundo, né? E esse acordo global, o Acordo de Paris, visa, então, busca combater os efeitos das mudanças climáticas
bem como reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Né? Então, combater os efeitos das mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas já são, no caso aí, principalmente o aquecimento global, né? Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, implica aí quase que diretamente as consequências do aquecimento global. Essas mudanças, elas já são uma realidade, né? Então, combater os seus efeitos é agora o que é discutido, né? Como amenizar os problemas que vão vir com o aquecimento e também reduzir as emissões dos gases de efeito estufa para diminuir o impacto, né, desta realidade que a gente está vivendo hoje do aquecimento global. Lembrando que neste acordo, então, 2015, os Estados Unidos finalmente assinam o acordo. Né? Então, Barack Obama, o presidente da República, o presidente dos Estados Unidos na época, assina o Acordo de Paris, porém, logo em seguida, então, entra Donald Trump e ele sai do acordo. Ele, né, fala, ó, os Estados Unidos assinou lá atrás, mas a gente não compactua com isso mais, não vamos reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E essa é a realidade que a gente vive, né? O mundo tentando enxugar gelo, porque o maior emissor quer enriquecer cada vez mais. Só isso. Um dos objetivos, né, do Acordo de Paris, então, e os países assinando, concordando, né, e tomando medidas para tal, é que ele visa, então, manter o aquecimento global muito abaixo de 2 graus. Né? Então, que a gente não chegue a esse aumento da temperatura global em 2 graus. Que isso é uma média muito elevada, né? Buscando ainda esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 acima dos níveis pré-industriais. Ou seja, esse grande aumento da temperatura, o que leva às vezes séculos, milênios, muitas vezes, para acontecer de maneira natural na Terra, dessa mudança de 1,5 graus, 2 graus, pode levar milênios para isso acontecer na Terra naturalmente. Não é que não acontece, mas isso leva milênios. E a gente está fazendo isso acontecer em menos de 200 anos. Né? Então, a Revolução Industrial, que acontece lá no século XVIII, né? Entre o final do século XVII e começo do século XVIII, enfim, ganha força no século XIX. Ou seja, a gente tem aí, vamos colocar 300 anos, 3 séculos aí de avanço industrial. E é a partir disso, então a gente tem 300 anos de uma mudança de quase 1,5 graus, quase 2 graus de temperatura que pode acontecer, sendo que isso leva milênios, né, para acontecer de maneira natural no planeta. O texto final do Acordo de Paris determina, no que diz respeito ao financiamento climático, que os países desenvolvidos deverão investir 100 bilhões de dólares por ano em medidas para combater a mudança do clima e a adaptação dos países em desenvolvimento. Né? Então, os países em desenvolvimento devem também se adaptar a respeitar, né? Então, na verdade, estabelecer medidas para amenizar essa situação, e os países desenvolvidos devem se comprometer em destinar 100 bilhões de dólares por ano nessa causa, né? O que para alguns países, por exemplo, como os Estados Unidos, que até hoje nega, né? Não estou dizendo que todos os cidadãos americanos, norte-americanos, estadunidenses neguem isso, mas a liderança política nega, né? E não vê essa realidade. Mas não era isso que eu ia falar. Mas enfim, continuando. Aqui tem um esquema aí mostrando, né, a evolução desses acontecimentos que eu detalhei para vocês. Então, o ano de vigência do Acordo de Paris é agora, 2020. Né? Então, até ano passado estávamos com a vigência do Protocolo de Quioto. A partir desse ano começou a entrar em vigor, então, o Acordo de Paris. Em 2025, então, nós temos o compromisso, né, o compromisso brasileiro de reduzir em 37% as emissões, com base nos dados de 2005. Será que isso está acontecendo? Lembrando que o principal responsável por emissão de gás de efeito estufa no Brasil não é a atividade industrial, é o desmatamento. O desmatamento é o que mais faz a gente emitir gás de efeito estufa na atmosfera, nosso Brasil. Indicativo brasileiro de redução de 43% das emissões, com base nos dados de 2005 até 2030. Então, até 2030, a gente tem que reduzir a emissão de gás em 43%. Isso foi o acordo, né, que o Acordo de Paris que a gente assinou.
O ano passado aconteceu a 74ª Assembleia Geral da ONU, né? Que tinha então como tema, como centro do debate, a galvanização dos esforços multilaterais para a erradiação da pobreza, educação de qualidade, ação climática e inclusão. Ou seja, a ação climática era um dos temas centrais das discussões, né? E esse ano, também acontecendo essa semana, inclusive, né, a 75ª, então, Assembleia Geral da ONU, com o tema O Futuro que Queremos, Organização das Nações Unidas, que precisamos, reafirmar o nosso compromisso coletivo com o multilateralismo, confrontando o Covid-19 através da ação multilateral eficaz. No ano passado, o clima ele teve um destaque, né? As mudanças climáticas teve um destaque nas discussões. Inclusive tem um vídeo, teve o vídeo na verdade, como que ela chama, gente? Esqueci o nome, aquela menina da trança que fez super sucesso, é ativista ambiental, e aí falou sobre as nossas questões. Ela estava nessa assembleia ano passado, junto com uma representante do Instituto Socioambiental aqui do Brasil, né? Então, que fez um discurso também na assembleia dentro dessas discussões específicas sobre o clima. E aí, esse ano, nós tivemos também, nós estamos tendo, né, na verdade, essa semana, esses encontros, essas reuniões que acontecem com as lideranças políticas do mundo todo. Como de costume, né, já há muitos anos, o presidente do Brasil que faz, então, o discurso de abertura. E aí, não sei se vocês viram, tiveram o desgosto de ver, né, este pronunciamento. É muito triste, né, quando a gente vê as questões ambientais, climáticas que estão aí no centro, né, das discussões, sem contar o Covid, claro. Mas ela ser tratada de maneira tão superficial, de uma maneira tão, né, enfim, assistam lá e a gente pode falar sobre isso no nosso momento ao vivo semana que vem, falar um pouco sobre esse posicionamento, né, da nossa liderança política e do nosso papel central na questão das mudanças climáticas. Os principais problemas ambientais, né? Então, nós temos, além do aquecimento global, aí, das mudanças climáticas, nós temos, dependendo do ponto de vista, né? Mas o que temos, esses problemas, eles dependem dos pontos de vista, mas o que temos comum a todas as correntes é a preocupação com a manutenção das boas condições de vida para a humanidade e os demais seres vivos, né? Então, esses problemas são aqueles que prejudicam a manutenção das boas condições de vida para a humanidade e para todos os seres vivos. E estes principais problemas são a poluição ambiental, a escassez de recursos naturais, tá? Quando a gente fala da escassez de recursos naturais, que recursos são esses? Água, né? E a gente sabe que o maior responsável pela utilização da água é o setor agrícola, que não necessariamente ele está produzindo alimento, né? Ele não está produzindo alimento, como é o caso do Brasil. A maior parte dos latifúndios das terras utilizadas aqui no Brasil não são para produzir alimento, são para produzir combustível, são para produzir ração de gado, para depois mas aí é alimento para o gado, e esse gado que serve de alimento para outros países que não o Brasil necessariamente, né? Também temos carne, claro que a carne que a gente produz aqui é ingerida aqui, mas grande parte, nós somos um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo, né? Água, então, o solo, né, que a gente tem aí, essa questão também. Eu vou passar de maneira geral, gente, esses slides vão ficar para vocês lá no Drive, e aí tem um pouco mais dessa explicação, mas de modo geral a gente viu isso tudo quando a gente falou de hidrografia, quando a gente falou de solos, quando a gente falou de biogeografia, né, nós falamos um pouco de cada um deles. A escassez, então, do solo, né, fértil, dos produtos florestais, então a floresta sendo devastada. A floresta, gente, ela tem um grande valor econômico, inclusive, a floresta em pé, né? Não é só um valor, digamos, de preservação dos recursos e da população que ali habita e da vida que ali existe, mas há um retorno financeiro com a floresta em pé, sim, uma vez que a gente tem o extrativismo por parte das comunidades tradicionais, por exemplo, né? Isso a gente pode discutir posteriormente também. Produtos aquáticos, né? Peixes, frutos do mar, que são embasados aí no extrativismo, então não há criação, é só tirar,
né? E isso pode causar escassez desses seres vivos. A biodiversidade, que está predominantemente nas florestas pluviais. Os combustíveis, né? No caso aí, principalmente os combustíveis fósseis, faltou um acento ali no fósseis. Que além de tudo, né? Além de um dia se esgotarem, esses combustíveis, eles causam o efeito estufa, a liberação de gás carbônico, né? Os mangues, como berçários marinhos, então olha só, a gente só tira esses produtos aquáticos, né? Tira peixe, tira frutos do mar e ainda impede que eles se procriem, né? O meio ambiente como um recurso, né? Então ele é visto como um recurso econômico de exploração, mas a gente não pode deixar de destacar os serviços ambientais que a floresta, que o meio ambiente nos proporciona, né? Então, por exemplo, países que não têm, enquanto nós temos uma vasta floresta produzindo muita água, muita umidade para a gente aqui no Brasil, outros países que não têm umidade, eles precisam dessalinizar a água, o que custa muito caro. E o que a floresta faz para a gente gratuitamente, de maneira natural. As florestas, né, elas protegem, então, os recursos, além de tudo, então, água e solo ficam protegidos com a floresta em pé, além de auxiliar o balanço climático em 20% das emissões, né, do efeito, 20% das emissões de gases de estufa vem do desmatamento florestal. Então, o desmatamento, além de emitir gás do efeito estufa, ele ainda retira toda aquela vegetação que estava absorvendo parte desse gás carbônico, né? E aí nós fazemos o que com esses recursos naturais, com a nossa floresta? A gente queima, né? A gente deixa queimar e é isso que a gente tem visto as últimas semanas, na verdade, os últimos anos aí acontecendo com o nosso país. Uma coisa, gente, recurso florestal, floresta, nunca é demais. Na verdade, o problema é ser de menos, né? Quanto mais a gente puder preservar, quanto mais a gente puder conservar, né, manter em pé, explorar a floresta, mas com ela em pé, mais vantagens isso vai ter para a nossa própria existência, para a gente continuar vivendo sem grandes problemas, né? Problemas que vão demandar muito dinheiro depois para ser resolvidos. Então, percebe? A gente destrói visando o lucro, visando o acúmulo de capital, dinheiro, mas no futuro, como consequência dessa destruição, a gente vai ter que usar todo esse dinheiro. Vai ter que ser gasto todo esse dinheiro. Na verdade, quem vai poder gastar é aquele que tem. Então, aquele que está juntando agora, que está juntando no sentido assim, enriquecendo com base nessa destruição, ele vai conseguir ter acesso a recursos naturais como a água, como alimento no futuro. E o restante da população que não fez essa escolha de destruir, que não fez essa escolha de desmatar, mas lá no futuro não vai ter essa disponibilidade de recursos e não vai ter dinheiro para poder acessar aos bens básicos para a sobrevivência, como, por exemplo, água e alimento, né? Bom, temos a poluição ambiental também, né? Então, que essa poluição que diz respeito ao despejo de substâncias prejudiciais à vida humana, animal e vegetal. Então, defensivos agrícolas, né? Herbicidas, pesticidas, inseticidas que contaminam solo e aquífero, hormônios que são dados aos animais, né? Que ficam aí entram em contato com os rios, com o solo também, e com o nosso próprio organismo, né? Aqueles que ingerem animais, não é meu caso. Enfim, estão ingerindo hormônios. Antibióticos também, né, que são aplicados nos animais visando evitar doenças, né, que os animais não peguem doenças para poder ser comercializado. Então, são usados antibióticos, isso tudo vai para o nosso organismo também e para o meio ambiente, sem contar detergentes e solventes poluindo aí também solos e principalmente os recursos hidrológicos. Mercúrio, utilizado bastante na mineração, petróleo e seus derivados, né, que poluem as águas. Aí a gente viu várias vezes os mares, né, sendo contaminados pelo vazamento de petróleo. Despejo de rejeitos industriais ou minerais. Aí a gente tem aqui, por exemplo, as barragens de rejeito que se romperam aí na região de Minas Gerais, né, 2 barragens causando um grande problema ambiental e social, né, uma vez que acabou com o rio, acabou com as cidades, né, do entorno. Gases poluentes e micropartículas também, oriundos principalmente da indústria, né, responsáveis pela intensificação do efeito estufa e chuva ácida.
Para finalizar, gente, acabou ficando comprida essa aula, mas assuntos muito importantes. A gente, ainda mais no momento que a gente está vivendo, a realidade que a gente está vivendo, a gente precisa refletir com muito cuidado sobre tudo isso, né? Uma coisa fato, é necessário que o Estado que visa o bem da nação, o Estado só existe porque existe uma nação que vive em um determinado território. O Estado existe para a nação, ou pelo menos deveria existir, né? Para tal. O Estado, que deve se preocupar com o todo, com a população, deveria criar leis, então, para lidar com esses problemas, né? Para não acontecer a escassez cada vez mais intensa de recursos e não acontecer a poluição impactando a vida da maior parte da população. Então, deveriam criar leis, regras que empresas deveriam seguir, né? As pessoas e as empresas deveriam seguir para não acontecer grandes problemas, né? E as empresas, elas não seguem porque elas são irresponsáveis, né? As empresas devem e podem controlar melhor as substâncias que elas lançam no ambiente e que são grandes responsáveis pela poluição. Indústrias, mas também, por exemplo, as empresas de mineração, e aí a gente tem o grande exemplo da Vale, que deixou duas barragens romperem, né, causando um grande dano aí ambiental e social. Elas são simplesmente irresponsáveis, elas não seguem as leis, e aí essas leis, na verdade, elas existem? Será que elas existem? Será que elas são seguidas à risca? Será que há fiscalização, né, disso tudo? Ou elas são realmente irresponsáveis? No caso aí da Vale, a gente sabe que a Vale sabia do problema dos rompimentos que poderia acontecer e ainda assim deixou, porque ela iria perder menos bilhões de dólares, né, com este problema. Além das empresas, né, do papel do Estado em criar leis, das empresas e indústrias seguirem essas leis, cada um de nós, individualmente, também podemos diminuir o impacto ambiental sendo consumidores conscientes, né? Consumindo aquilo que a gente entende que não causa impactos, tendo um estilo de vida, um modo de vida que impacte cada vez menos e que a gente faça escolhas corretas, escolhas que pensam de uma maneira global, de uma maneira, né, diante da complexidade que todas essas questões têm, e que a gente possa fazer escolhas diante disso, né? E no caso, nós como consumidores, nós podemos ditar o mercado. Só que é claro que eu sozinha não consigo fazer nada. Meia dúzia de pessoas talvez nem tanto, mas quando a gente junta, né, e o todo, a maioria começa a se tornar consciente, a realidade ela pode se transformar sim. Quando a poluição ela é oriunda de atividades de fundamental importância para a economia do país, são necessárias mudanças estruturais na economia e na sociedade. E essas mudanças, gente, são difíceis. São difíceis porque é toda uma estrutura já acostumada a funcionar de uma determinada forma. Há pessoas que não querem a mudança, a transformação, né, essas mudanças estruturais. Pessoas que estão ali há muito tempo fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, e acreditam que aquilo é a verdade absoluta e o melhor para todos, né? E aí essas pessoas então acabam barrando essas grandes transformações, não conseguindo olhar de uma maneira diferente. E por isso que nós jovens que estamos aí, né, começando, temos uma mente aberta, uma cabeça aberta, conseguimos ter uma visão mais ampla. Nós temos essa responsabilidade de transformar, né, e fazer essas mudanças estruturais que a sociedade, que o mundo necessita para se tornar um mundo melhor. E aí nós temos, por exemplo, o caso de que o Brasil ele é um país predominantemente agroexportador desde 500 anos atrás. Desde quando os portugueses chegam aqui, a gente tem a mesma lógica de produção. Desde que o Brasil é Brasil, com a lógica, o Brasil inventado, né, pelos portugueses aí, nós temos a mesma lógica de exportar produto primário. E isso traz um grande impacto para as atividades, para a economia, mas também, na verdade, é a base da economia, mas isso causa um grande problema para a existência dos nossos recursos naturais dentro desse modelo que ele é praticado desde 500 anos atrás. Isso precisa se transformar, isso precisa mudar, né? Só que isso é uma mudança grande, são grandes mudanças que precisa de pessoas novas, que pensam de uma maneira nova, e dão, né, a devida importância para a complexidade dos problemas como eles têm. Bom, falei demais hoje. Na nosso momento ao vivo, na semana que vem, dia 30, a gente vai ter bastante para conversar, para discutir, para debater. Quero ver vocês lá participando.
enfim, comentando, analisando, que a gente possa enriquecer esse diálogo, enriquecer essas reflexões para a gente construir um futuro melhor, tá bom? Beijo, falou, bons estudos. Tchau.